Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Você é uma pessoa ansiosa? Pode ser que não, claro, mas segundo a Organização Mundial da Saúde, existem hoje no Brasil 18 milhões e 600 mil pessoas ansiosas. Esse número equivale a pouco mais de 9% da população. Motivos para tanta ansiedade não faltam. É o estresse do dia a dia, a sobrecarga de atividades, contas a pagar, a insegurança pública, tão comum nas grandes cidades especialmente. E o que fazer para lidar com a ansiedade? A gente conversa sobre esse assunto com um cirurgião dentista que utiliza técnicas da hipnose e da PNL, Programação Neurolinguística, na relação com seus pacientes. Afinal, sentar na cadeira do dentista também pode provocar muita ansiedade. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe Diego Wildberger. Seja bem-vindo. Prazer enorme estar aqui, Jefferson, falando sobre esse assunto. Prazer enorme estar com você de casa também, esclarecendo um pouquinho sobre as ferramentas que a gente utiliza hoje em dia para lidar com o estresse no nosso dia a dia. Existem algumas fórmulas prontas para lidar com a ansiedade. Por exemplo, praticar atividade física, diminuir o estresse do dia a dia, evitar pensamentos negativos. Mas por que muitas pessoas, mesmo conscientes disso, ainda têm dificuldade para não expressar essa ansiedade? Por que a ansiedade atinge tantas pessoas ainda hoje em dia? Na verdade, a ansiedade é um estado natural do ser humano. Se uma mãe que está prestes a ter um filho, ela fica ansiosa. Alguém que vai para a primeira entrevista de emprego fica ansioso. Numa prova, por exemplo, alguém que vai prestar um concurso fica ansioso. Então, a ansiedade é um estado natural de qualquer ser humano. Quando a gente fala que a ansiedade impede alguém de ter uma vida comum, a gente está falando dos transtornos de ansiedade generalizada, que já é uma subcategoria da ansiedade no DSM-5, né, que é o Manual Diagnóstico de Saúde Mental, que vem mostrar como que essa ansiedade patológica, por assim dizer, que acomete, como você muito bem falou, aí 18 milhões de brasileiros, não é pouca gente, impede com que as pessoas tenham uma vida comum e normal como uma outra qualquer. Tá? Então, essa ansiedade que paralisa, que impede com que a pessoa saia de casa, que impede que ela progrida na área profissional. Então, hoje em dia, a gente tem várias técnicas, né, que aí muito bem conhecidas, mas muito pouco praticadas no dia a dia pela maioria das pessoas. Você muito bem falou das fórmulas prontas que a gente já tem aí. Atividade física, uma boa alimentação, mas existem outras como a auto-hipnose, a hipnose clínica e a meditação também, que auxiliam as pessoas no controle da ansiedade e principalmente do estresse. Como é que uma pessoa pode perceber que está tendo uma crise de ansiedade? A ansiedade, primeiro ela percebe uma taquicardia, sudorese nas mãos, uma respiração que fica ofegante, fica curta, né? Aquela pessoa que tem um pensamento acelerado, sempre prevendo algo que vai acontecer no futuro, sem saber se aquilo realmente vai acontecer ou não. A grande maioria das pessoas que sofrem com essa ansiedade, esse transtorno de ansiedade generalizada, ela está sempre antecipando situações no futuro que são hipotéticas. Porque você falou da ansiedade comum, Exato, que existe no nosso dia a dia normalmente e que a gente pode até encará-la como uma coisa positiva, não é? Perfeito. É natural você ter uma certa ansiedade diante de algo novo que vai sendo realizado ou que vai ser realizado e tal. A ansiedade em si, o que é? É você sofrer por antecipação. E nesse caso é que se torna preocupante. Exato. A ansiedade patológica, por assim dizer, é aquela que paralisa, que passa a ser preocupante. Porque, por exemplo, para que serve a ansiedade? Para nos proteger. Ela está altamente ligada com o estado de medo também, o sentimento de medo. É uma resposta instintiva e primitiva que a gente tem de autodefesa. Então, todas as vezes que a gente passa por uma primeira experiência, a gente fica um pouco ansioso. Né? Você muito bem deve saber disso. As pessoas que falam em público, né, os alunos de oratória, né, a primeira vez que vai falar em público, sempre fica um pouco ansioso, porque o público é sempre um público novo. Tá? Então, essa ansiedade é ansiedade normal. A negativa é aquela onde a pessoa não consegue ver o lado positivo. O que uma ansiedade pode provocar de negativo na vida das pessoas? Uma ansiedade ela pode desencadear, por exemplo, por um transtorno do pânico. Ela pode desencadear por uma fobia social e a pessoa deixa de querer socializar, ela deixa de querer ir para cinema, para shopping, para festas. Né? Existe a agorafobia, por exemplo, onde a pessoa, de tão ansiosa que ela fica com medo de entrar em parques, por exemplo, lugares muito abertos. Então, a ansiedade ela vai aumentar a insegurança da pessoa, a
A ansiedade, ela pode fazer com que a pessoa, por exemplo, tenha uma baixa autoestima. De tanto pensar nas coisas que ela não quer que aconteça, ela pode acabar se sentindo incapaz, e isso pode desencadear um estado depressivo também. A ansiedade pode levar para a compulsão alimentar, por exemplo. Então, hoje em dia, como o Brasil é, segundo a Organização Mundial de Saúde, o primeiro país no mundo em número de pessoas que sofrem com essa ansiedade e a transtorno de ansiedade generalizada, junto com ela vem uma série de outros fatores. O estresse crônico, né, que aí vem baixa imunidade, dores no corpo, tá? Vem a questão da depressão e vem uma coisa que tem surgido cada vez com mais frequência, por assim dizer, que é o burnout. A síndrome de burnout, que é a síndrome de esgotamento profissional. Tá? Então, o burnout ele começa com pequenos estados de ansiedade no ambiente de trabalho, que viram estados de estresse, que pode levar ao afastamento ou desligamento daquele colaborador. Essa ansiedade patológica, a gente pode afirmar que é um estado que antecede o estresse, aquele também que deixa a pessoa esgotada mentalmente, fisicamente? Eu posso dizer que a gente pode dizer que elas andam juntas. A ansiedade, quando ela passa a se agravar, o estado de estresse já está presente. E a pessoa fica mais cansada fisicamente, ela fica mais cansada emocionalmente, psicologicamente. A produtividade dela acaba baixando. Então, vamos supor que numa jornada de 8 horas, essa pessoa que sofre com ansiedade, com estresse, ela vai produzir aí 6 horas, 5 horas. Isso no mundo corporativo é bastante penoso, porque imagina, você está ali fazendo um investimento com um colaborador, espera que ele tenha um rendimento de 8 horas, mas por conta de todo o clima, de toda a sobrecarga de trabalho, às vezes leva trabalho para casa, aquele colaborador acaba desenvolvendo uma atividade, uma produtividade de 2 horas, 3 horas a menos. Porque está esgotado física e mentalmente, não é? Pois é, você é cirurgião dentista, mas tem uma formação, uma vasta formação em hipnose, vários títulos mundo afora, também na PNL, Programação Neurolinguística, que é o estudo das experiências subjetivas, Exato. Pensamentos, ações, reações. Isso. Como é que essas técnicas podem ser utilizadas para minimizar esses efeitos da ansiedade patológica? Mas esse papo vai ficar para o próximo bloco, já já, aqui no Bahia da Gente, Diego Wildberger, esclarecendo um tanto de dúvida sobre a ansiedade. É um instante só. Já estamos de volta, Bahia da Gente, recebendo Diego Wildberger. Hoje, muito mais psicoterapeuta do que cirurgião dentista, apesar da sua formação acadêmica nessa área. E o papo aqui sobre como lidar com a ansiedade. Sua formação também na área da hipnose, da programação neurolinguística, da PNL, não é? Como é que a gente aplica essas técnicas para diminuir a ansiedade das pessoas? A primeira coisa é a gente conhecer como que a ferramenta funciona. Todo mundo entra em hipnose várias vezes durante o dia, só que as pessoas não sabem como fazer isso. As pessoas já sabem como meditar, mas elas não entendem como é que funciona o mecanismo. Quando a gente está dirigindo, por exemplo, e se você em casa já entrou no automático alguma vez, você já entrou em hipnose. Se você dorme todos os dias, você entra no estado de hipnose para você dormir e para você acordar. Mas as pessoas não entendem como é que isso funciona. Para dormir e para acordar? Para dormir e para acordar, você entra no estado de hipnose. Aquele momento onde você não sabe nem se está dormindo nem se está acordado. Mas exatamente, você não sabe, né? É. Você está Aquele ali momento onde você está meio cá. lá, meio cá, exatamente. É um estado de hipnose. Quando você percebe que você está sonhando. Ou quando você chega em casa, cansado do trabalho para assistir um filme, na melhor parte do filme você começa a dormir no sofá. Você está de olhos fechados, escutando o filme, escutando tudo o que acontece ao redor. Você fala assim, nossa, tá tão bom aqui, me deixa aqui. Mas espera aí, não pode confundir com cansaço também, não? A figura tá ali cansada, exausta. Exato. E apaga. Teve um momento de hipnose? Ela tem um cansaço físico, mental, mas o estado de consciência dela naquele momento é um estado de consciência de hipnose. Já a meditação, ela acontece, por exemplo, quando alguém está contemplando um pôr do sol. Quando alguém está contemplando um pôr do sol, que a cabeça dela está vazia, só olhando o sol se pôr ou o nascer do sol,
ela está no estado meditativo. Quando alguém olha um bebê, por exemplo, um filhote de qualquer animal, que ela fica com aquela, oh, que coisinha bonitinha, que fofinho. Naquele momento, ela está no estado meditativo, ela está no aqui e no agora. Então, seja hipnose, seja meditação, e a gente já pratica de maneira natural. Está presente no nosso dia a dia. Mas como é que a gente utiliza essas técnicas para interferir no nosso estado emocional, seja esse estado ansioso, seja o estresse do dia a dia, enfim? Como é que a gente pode tirar proveito dessas técnicas? Na hipnose, você entendendo como o mecanismo que sua mente funciona, você consegue programar ela para viver mais no momento presente, para ajudar você a alcançar metas, objetivos, para você entender as suas emoções. A hipnose, ela trabalha direto na emoção. Aquele modelo modelo clássico, né? De alguém hipnotizando você, te levando para um estado meio... faz parte da hipnose, mas não é necessariamente só isso. Isso aí seria hipnose de show, hipnose de palco, onde alguém usa o pêndulo para hipnotizar o outro. Hollywood faz muito isso. No consultório a gente não usa isso. Tá? Mas na hipnose ela faz a pessoa ter mais consciência de si. Faz a pessoa ter consciência das suas emoções, dos acontecimentos passados. A programação neurolinguística permite com que a pessoa entenda os processos que acontecem dentro da mente. Caminham lado a lado, PNL com hipnose. Uma coisa caminha com a outra, né? A programação neurolinguística, na verdade, ela surgiu com o estudo de 3 grandes profissionais. A Virginia Satir e o Fitzpels, uma da terapia familiar, o outro da Gestalt terapia. E o Milton Erickson, que era um americano, psiquiatra, especialista em hipnose. Então, o que o Bandler e o Grinder fizeram foi estudar esses 3 profissionais e entender o que é que eles faziam para ser tão bons. Então, a PNL surgiu como um manual para se alcançar a excelência. E, para que fique bem claro, resultando no estudo dessas experiências subjetivas, que são Exatamente. O que você pensa, o que você faz, como você reage, ou seja, os diversos estágios ou não sei se seria essa palavra, mas as diversas camadas dessa experiência e como você manipulá-las. Exatamente. Uma vez que você entende como é que essas experiências funcionam, porque nós dois estamos aqui no mesmo cenário. Se os dois olharem para a câmera geral, os dois estão olhando para o mesmo ponto, para o mesmo objeto, mas cada um tem uma percepção diferente. Tem um pressuposto na PNL chamado mapa não é território. Exatamente. É quando 2 pessoas passam pela mesma experiência, mas tem uma representação completamente diferente. Percepções totalmente diferentes. Exatamente. Né? Uma vai explicar de maneira mais visual, outra de maneira mais auditiva, outra de maneira mais sinestésica, né, de sensações. Então, quando você se permite se autoconhecer, você perceber como que os seus pensamentos estão diretamente ligados com a maneira como você se sente, por exemplo, e isso vai determinar a maneira como você se comporta, você entendeu como esse mecanismo funciona, você consegue programar a sua mente para estar sempre no momento presente. Agora, dá um exemplo prático de como é que a gente exercita essa experiência. Por exemplo, o paciente que senta na cadeira do dentista e está ansioso. Certo. Como é que ele vai driblar essa ansiedade? A primeira coisa é ele racionalizar. Porque ele já está imaginando o que ele não quer que aconteça no consultório. Ele está imaginando situações hipotéticas. Ou decorrente de experiências que ele teve anteriormente, que não significa que vai se repetir, ou da descrição de alguém que passou por aquela experiência. Tá? Nesse momento, o cérebro não sabe identificar o que é verdade e o que é imaginado. Sempre que a gente está imaginando alguma coisa, para o nosso cérebro aquilo de fato está acontecendo. Então ele dispara uma descarga de adrenalina, noradrenalina e adrenalina no corpo, e cortisol no corpo, que vai fazer com que haja taquicardia, sudorese, uma respiração torácica. No momento que ele começa a imaginar como ele quer se sentir no consultório, por exemplo, eu não quero me sentir estressado, eu não quero ficar com medo, mas eu quero me sentir calmo, tranquilo. Ele foca nisso. Tem que haver uma autopermissão, né, Diego? Tem que ter uma autoconsciência. E o querer também, né? Porque não existe milagre. Infelizmente, nem mágica. Exato. Mas existe um autoconhecimento. E sem medo de arriscar também, não é? Porque é aquela velha história, tudo bem, vou direcionar meus pensamentos para o que eu quero. Agora, a ansiedade, eu fico imaginando, pessoas que de fato sofrem dessa ansiedade patológica que a gente falou no começo, se deixam meio que involuntariamente se deixam ser levadas, não é, por
por essa angústia. Então, é um pouco de conscientização, de autopermissão e sem medo de arriscar, né? De se jogar, não é? De estar ali ouvindo o barulho do motor do dentista, ali do aparelhinho e tal, mas não, vai dar tudo certo. É uma experiência muito legal. Vamos pensar desafiadora, melhor dizendo. Né? Instintivamente falando, todos nós somos animais. Né? E todos nós, como animais, a gente visa o quê? Se proteger, sobreviver. Então, em situações desconhecidas, a gente está sempre em alerta. A gente está sempre disparando um sistema que a gente chama de luta e fuga para se proteger, para fugir daquilo que aparentemente é ameaçador. Tá? Me chamou a atenção também na tua formação, você fez um curso de noesiologia. Noesiologia, melhor dizendo, que é uma escola humanística que estuda os efeitos do pensamento sobre a vida e que é muito utilizada no controle da dor por meio do pensamento, que tem muito a ver com a hipnose, não é verdade? Sim. Vamos aprofundar um pouco mais sobre esse papo no próximo bloco. Diego Wildberger, aqui no Bahia da Gente. Massa. Bahia da Gente, já de volta, Diego Wildberger, especialista em hipnose, PNL, programação neurolinguística. E o papo aqui é utilizar essas técnicas para lidar, para driblar a ansiedade. A gente falava há pouco da autossugestão, da autopermissão, da importância da conscientização sobre como se dá a experiência subjetiva, como é que acontece a ansiedade para você lidar com mais facilidade com essa emoção, com esse fenômeno. Ou seja, não é necessário a figura de um profissional te orientando necessariamente para você superar essas dificuldades que acabam resultando numa ansiedade. No controle da ansiedade diária, você não precisaria de um profissional. Ao próprio autoconhecimento e conhecimento de uma técnica, como hipnose, PNL, ou meditação, ou a combinação das três, já permite com que você tenha um controle da ansiedade sem problema algum. Mas quando se torna os transtornos de ansiedade generalizado, por exemplo, que já vem trazer o estresse, que já pode desencadear no transtorno de burnout, aí você precisa sim ter o apoio de um psicoterapeuta, de um psicólogo, um psiquiatra, para dar um suporte. Porque imagina só, aquela pessoa que está dentro de uma crise de ansiedade, ela está no olho do furacão. E não tem discernimento, talvez, suficiente para separar. E para enxergar a situação de outra ótica. Exato. Existe um pressuposto básico da PNL, da programação neurolinguística, que diz que pensamento gera sentimentos, que geram ações, que por sua vez geram resultados. Perfeito. Ou seja, é mudando o pensamento que você vai mudar o sentimento, que vai mudar a ação, que vai mudar o resultado. Perfeito. E o desafio é mudar o pensamento, Perfeito. Porque muitas vezes você está preso a crenças que limitam exatamente essa possibilidade de pensar diferente, de sair da caixinha. Isso. Como é que a gente muda esse pensamento, mesmo amarrado a crenças chamadas crenças limitantes? Caramba, a gente precisa observar quais são as emoções que estão atreladas a essa crença. E de quem foi que a gente aprendeu isso? Porque toda crença é uma generalização, né? Então, o dinheiro não presta, ou todo homem é igual, ou dinheiro foi feito para gastar, né? Quem é magrinho demais é porque está doente, né? Então, toda crença é uma generalização e tem uma emoção por trás. E provavelmente foi instalada ali na primeira infância, vendo pai, vendo mãe, vendo as pessoas que são referências, que são os nossos programadores. Então, crença é uma sugestão que em algum momento fez sentido para aquela pessoa e que muitas vezes, por não conseguir se desatar da emoção, por exemplo, eu falei, poxa, meu pai me ensinou isso, como é que eu vou ser diferente do meu pai? Né? Existe essa carga emocional. Impede com que a pessoa, no futuro, tenha o sucesso que ela quer ter, porque ela não quer perder o vínculo familiar. Então, a maioria das crenças que a gente absorve é de origem familiar, é da nossa base familiar.
Você falou uma coisa legal, toda crença é uma sugestão que fez sentido num determinado momento da vida daquela pessoa. Exato. Nesse contexto da hipnose, da PNL, para você modificar essas experiências, estamos falando aqui da ansiedade, por exemplo, né, de como você lidar com a ansiedade. Você tem que receber uma sugestão que faça sentido para você, senão não vai dar Exato. certo, não é? Uma das regras da mente é toda sugestão que faça mais sentido para você vai sobrepor uma que não faz mais. Por exemplo, eu gosto de comer macarrão, tá? Eu gosto de comer pizza, eu gosto de comer nhoque, eu gosto de fast food, e eu começo a perceber que eu estou ficando com sobrepeso. E acontece alguma coisa na minha vida que faça sentido eu começar a cuidar da minha saúde. E a partir dali, eu passo a mudar completamente o meu hábito alimentar. Eu passo a beber mais água, eu passo a comer comida mais leves, eu passo a me restringir a quantidade de alimento que eu como e começo a perder peso. Ou seja, em algum momento da minha vida, a crença de comer fast food, de não ter tempo para me alimentar, de ter que comer coisas muito rápidas, fazia sentido. Aconteceu um evento que me trouxe uma outra sugestão que fez mais sentido e sobrepôs aquela anterior. Mas, Diego, aí a gente esbarra naquele papo no início da nossa conversa aqui. Muitas vezes as pessoas elas têm consciência disso tudo. Sim. E até receberam, digamos, uma sugestão que fez sentido. Opa, então eu tenho condições sim de mudar meus hábitos, mudar meus comportamentos, mas não mudam. Porque existe uma emoção por trás que faz com que ela se auto-sabote. É aquela pessoa que precisa perder peso e ela sabe que tem que ir para a academia e ela vai para a academia se forçando. Ela vai para a academia a contragosto, passando mal. E ela passa ali um mês e meio, começa a perder peso, mas dentro dela tem uma sensação que faz o seguinte: eu não quero ir para a academia hoje. Tem uma vozinha lá dentro associada com uma emoção de que aquilo é uma obrigação. Ninguém gosta de fazer nada obrigado. E aí você precisa acabar com essa emoção? Precisa resolver essa emoção. O que é que está gerando essa emoção? E a hipnose vai trabalhar no sentido de fazer uma regressão para o momento, ressignificar aquela emoção e aí ela muda o comportamento. Principalmente no sentido, qual é o tipo de pensamento que essa pessoa está tendo para gerar essa emoção? Autoconhecimento puro isso aí, né? É autoconhecimento. Muita leitura, né? É você estar se observando o tempo inteiro. As pessoas tendem a se julgar demais, a se cobrar demais. Hoje em dia, o que mais gera ansiedade e estresse hoje em dia é a necessidade de ser perfeito. É a necessidade de nunca errar, de nunca decepcionar ninguém, de ter que ser quadrado em tudo que faz. O que nunca vai ser atingido. Caramba, né? se a gente comparar as duas mãos, elas são diferentes. Se a gente medir as duas mãos, elas são diferentes. Nós somos imperfeitos, mas podemos ser imperfeitamente perfeitos e aprender com as nossas próprias experiências, né? No Japão existe uma filosofia chamada Kaizen, que é ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Ou seja, a gente está em constante melhoria. E hoje, com a velocidade da informação que a gente recebe, celular, computador, a gente não quer ficar para trás. Então a gente está o tempo inteiro se cobrando, se obrigando a fazer tudo com perfeição. Ao mesmo tempo, um dos grandes méritos dessas tecnologias todas, do nosso celular que está aqui, o nosso mundo, não é? A um estalar de dedos, né? Fácil no nosso bolso, é o acesso à informação. Sim, claro. É necessário que a gente queira essa mudança, Sim. que a gente queira fazer esse mergulho em si próprio para se conhecer, se descobrir e perceber que a faca e o queijo, de fato, estão nas nossas mãos, não é Perfeito. verdade? Exatamente. A solução dos nossos problemas está dentro de cada um de nós, É não é? sempre olhar para dentro de nós, né? E Jung já falava isso, a gente precisa reconhecer as nossas sombras, a gente precisa reconhecer os nossos defeitos, as nossas fraquezas, porque aí sim a gente vai melhorar, né? Olhar para dentro. E qual é a questão? Ao olhar para dentro, é doloroso. Olhar para dentro é doloroso. Você reconhecer as suas limitações, as suas fraquezas, as suas imperfeições, é doloroso. E ninguém gosta de sentir dor. Você me fez lembrar uma terapeuta que eu conheci que ela dizia que todos nós temos uma sombra, ou seja, de fato, tem uma sombra que nos acompanha, mas ela se referia a essa sombra como se aquele lado nosso que a gente não gosta de olhar, Exato. que a gente prefere esconder, mas que o grande perigo de você não olhar de frente, né, de não perceber que de fato essa sombra existe te acompanhando o tempo todo, é que um dia ela pode se manifestar
de um jeito pior do que a própria sombra é. Exato. Ou seja, que tenhamos coragem, não é, para olhar essa sombra que é o nosso interior e que muitas vezes pode nos assustar, Sim. porque fazer essa viagem muitas vezes acaba fazendo a gente descobrir coisas que nem sempre é o que a gente espera, mas que pode resultar em algo bem positivo lá na frente. É engraçado você falar isso, porque dentro da nossa mente tem todo o nosso registro de vida. Então não existe nada que a gente já não saiba. Olha que louco. Dentro da nossa mente não existe nada que a gente já não saiba, nada do que a gente já tenha vivenciado. Mas a grande maioria das pessoas não querem reviver experiências negativas. Tá? Eu gosto de dizer, comparar o processo terapêutico com a cirurgia cardíaca. É exatamente a mesma coisa. Você precisa confiar num profissional que vai ajudar você a ter uma vida melhor. Os dois causam dor. A diferença é que na cirurgia cardíaca você tem um anestesista para te livrar da dor. Né? O anestesista, né? Para te livrar da dor. Na terapia, não. Você tem que lidar com aquela dor, aprender a superar aquela dor para vir algo melhor. É a metáfora da borboleta. Né? A lagarta, para ela virar borboleta, ela constrói um casulo. Dentro do casulo, ela derrete. Ela desfaz todo o corpo dela, vira líquido. A única coisa que fica intacta ali é o sistema nervoso dela. O corpo antigo passa a virar substrato para uma nova vida e para um novo corpo. E é tão doloroso ficar ali dentro que ela precisa romper aquele casulo para poder sair como borboleta. Se alguém abrir aquele casulo, a borboleta morre. Então a pessoa precisa querer passar por esse processo de autoconhecimento, de transformação, para ser merecedora de uma vida nova. Maravilha. Me senti hipnotizado por esse papo todo. Muito obrigado, Diego. Prazer enorme estar aqui, Jefferson, com vocês falando sobre esse tema. Prazer enorme estar com vocês de casa falando sobre esse tema. E estamos aí. Diego Wildberger, nosso convidado no Bahia da Gente. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a você que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.